Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. A igreja hoje festeja a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento de grande graça, de grande alegria para cada um de nós. Porque Jesus, naquele momento ali, ele se revela a sua face divina aos seus 3 discípulos mais íntimos. E, a partir desta experiência de Pedro, João e Tiago, Jesus se revela a cada um de nós. E é importante nós termos essa certeza de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e também filho de Maria, de uma forma que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Pertence às duas naturezas e não é um momento um momento outro. Ele é completo desta forma. Assumiu a condição humana para nos resgatar. E por isso nós o seguimos. Porque ele é verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador.
A palavra que é dirigida diretamente por Deus Pai, ela não nos permite nem mesmo interpretação. É uma palavra muito assertiva. Lá no versículo 35, fala assim: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Mais uma vez, Deus nos convida a escutá-lo, lembrando que escutar está intimamente ligado a obedecer, a seguir. Para nós, cristãos e cristãs, não há outro caminho. O caminho é o seguimento ao nosso Senhor. O caminho é escutar a sua voz. O caminho é obedecê-lo. Fazendo assim cumprir em nós a vontade do nosso Deus, que nos determina. Escutai o que ele diz. É uma ordem, não é uma escolha. Nós precisamos. E é interessante observar que Jesus, ele revela na transfiguração outra coisa aos discípulos. A vida, ela está verdadeiramente em Deus. Porque se não fosse assim, os discípulos não teriam visto Elias e Moisés, dois dos grandes homens da história da salvação. Elias, o grande profeta. Moisés, aquele que conduziu o povo para a sua libertação dos egípcios, aquele que recebeu as tábuas da lei. Então, é um momento em que Deus nos dá a certeza de que Jesus é seu filho, Deus nos dá a palavra para segui-lo e escutá-lo, e Deus nos garante: eu sempre estive contigo. Desde a libertação, desde a criação, passando pela libertação, passando pelos meus mandamentos que eu entreguei para que vocês os sigam. E na figura de Elias, mostrando que a todo momento em que ele falava por meio dos profetas, ele nos conduzia. E eu digo nos conduzia porque somos todos povo de Deus. Todos peregrinos a caminhar rumo à casa do Pai. Nós temos este lugar. Nós temos nosso Senhor muito próximo de nós. Por isso, o escutemos. E a primeira leitura, para finalizar, ela vem nos trazer algumas garantias desse segmento. O profeta Daniel vem dizer que o reino de Deus, o reino que foi entregue a Jesus, não se dissolverá. Confirma a palavra do próprio Cristo, que diz que ele estará conosco todos os dias. Ele mesmo disse: o meu reino não terá fim. Portanto, que a gente verdadeiramente saiba, creia no nome de Jesus, aquele que está acima de todo outro nome. E que a gente lembre que o reinado do Cristo, diferente dos reinados da terra, é um convite a viver e manifestar o amor que Deus nos entregou
para entregarmos também ao irmão, nos amar, amar o irmão e, de modo especial, amar o nosso Deus. Façamos da nossa vida uma caminhada rumo ao Senhor e sob a sua sombra. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por sua palavra e, de modo especial hoje, te agradecer porque o Senhor nos deu a experimentar tudo o que é necessário para crermos na tua presença, para crermos que somos teus e que é, além de possível, que é muito gratificante, muito bom, muito prazeroso, inclusive, entregarmos nossa vida a Ti. Nos dê força e coragem para suportar tudo aquilo que precisamos suportar ao sermos fiéis somente à Tua palavra, à Tua vontade e vivermos conforme a vontade e o desejo do nosso Deus. Te pedimos, para sermos fiéis, somos necessitados de Ti. Por isso, Senhor, fica conosco e nos dê Teu Santo Espírito. Amém.